exercício o Márcio Teixeira Dias, que é prefeito de Tupã-Siretã, vice-prefeito de Tupã-Siretã eleito, né? E nesse momento de férias do prefeito Gustavo, ele está na função de prefeito em exercício. E isso já começou a semana passada, né? E a gente convidou o Márcio, e ele gentilmente aceitou esse convite, para vir até aqui conversar conosco, falando um pouquinho nesse período que ele está na condição de prefeito em exercício. Ele já participou de algumas atividades na semana passada, acabou de me relatar agora aqui no intervalo também fatos importantes que aconteceram agora pela manhã, né, e que são fatos que estão andando na administração e que, nesse momento, o Márcio tem a responsabilidade de dar sequência, dar continuidade e também, é claro, implantar aquelas coisas acompanhar aquelas coisas que ele tem foco mais direto. Cada pessoa tem um aspecto pessoal, né, que tem mais cuidado, mas, como um todo, o conjunto segue andando aí a administração. Márcio Teixeira Dias, prefeito, bom dia. Como é que está, Márcio? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Satisfação, mais uma vez, estarmos presente aqui na rádio e sempre trazendo informações para a nossa comunidade. Márcio, você, na condição de vice-prefeito, está sempre participando da administração, mas agora tem essa responsabilidade maior. Você que tem é o que o pessoal chama do homem da caneta, é o cara que vai assinar, né? Aliás, você assinou hoje de manhã um projeto muito importante. Mas antes disso, o que aconteceu a semana passada? Quais foram as atividades desde que você assumiu agora? Foi na quinta que você assumiu, né? Quinta-feira. O prefeito Gustavo, então, tirou alguns dias de férias, é importante, né? Dar uma esparecida e descansar um pouco a cabeça, né? Porque é uma sequência enorme, né, de trabalho que vem. E o Gustavo tem o seu perfil de ser enfativo, né, as suas ações. Então, a gente tem um privilégio de ter um prefeito com essa característica em Tupã-Siretã, que é importante, e o período também requer. Então, é assim, merecido a condição de ele estar tirando uns dias aí para um descanso junto com a sua família. A partir de quinta nós assumimos ali e logo tivemos a missão de ir acompanhar mais uma das manifestações, né, que nós, me incluo nisso também, produtores, estamos fazendo em defesa da securitização, né? Então nós tivemos presente em Santiago, já teve outras manifestações na região aqui que também participamos, a secretária de Agricultura, Cleonice Rich, também participou, o prefeito Gustavo também participou aqui em Júlio de Castilhos, Cruz Alta, né? E agora, sexta-feira, fomos a Santiago, né? Então, um momento importante, né? Dentro de uma condição que saiu aí a primeira votação, né? Massiva e importantíssima. Então, houve a visão e o olhar dos nossos parlamentares pelo Rio Grande do Sul, que não é somente neste momento. Vemos aí de 3, 4 anos de estiagem, um ano de muita chuva, agora de novo essa enchente gravíssima. Então, isso nos retrata, né? E também nos leva a ter fazer uma análise não só do nosso setor, mas também dos parlamentares que nos ajudaram, né, nesse primeiro momento. E isso é uma sequência. Assim como eu estou aqui na condição de prefeito, fomos eleitos, o prefeito Gustavo e eu como vice-prefeito, para representar as necessidades da população de Tupã-Siretã, né? Muitas vezes não consegue se fazer 100%, mas tentar fazer o máximo, e principalmente quando acontecem casos extremos, que é o que nós passamos: pandemias, estiagem, chuvas, né, enchentes. Aconteceu isso também, né, a nível do Rio Grande do Sul, que ficou mais direcionado para o Estado do que os outros estados da Federação, mas nesse momento tivemos o reconhecimento e esperamos que continue assim. Mas é necessário os nossos produtores, né, nós como classe produtora, estar unido, e principalmente os poderes públicos dos municípios do nosso estado estarem juntos, né? Se viu esta importante participação, né? Mais de 12 cidades que estavam da região estavam presentes lá em Santiago, né, sexta-feira. Então isso é importante: vereadores, deputados, secretários da Agricultura, prefeitos, vice-prefeitos. Isso é muito importante quando o poder público tem esse olhar, independente que seu município seja extremamente agrícola ou não, mas são divisas que o Estado, né, recolhe
para que retorne para os municípios. Então, é importante nós estarmos apoiando e principalmente levando isso a público, né? Aqui é um momento importante, né? Estamos fazendo uma entrevista aqui levando estes dados e estas informações que a população rural até tem conhecimento, porque está sofrendo na pele. Mas a população urbana também precisa saber. Que não fique aquele jogo de empurra-empurra. Porque a comunidade urbana não tem conhecimento, porque não apoia os produtores. Não é bem assim. A população urbana tem conhecimento e apoia, só que muitas vezes não é levado a divulgação necessária para que as pessoas fiquem mais por dentro, porque tem outras atividades, né? Então, claro, neste caminho, eu acho que estamos indo muito bem nesse sentido de termos apoio dos parlamentares e termos essa massiva votação que eu vejo de importante para que o segmento desse projeto chegue até o final com sucesso. Sem dúvida. Ontem nós ouvimos a Grazi Camargo, que é uma das coordenadoras do SOS Agro aí. Ela relatou também, da mesma forma que o senhor, entusiasmo pela expressiva votação. Inclusive reconheceu alguns parlamentares que não votaram favoráveis. Ela citou a deputada Maria do Rosário, por isso cito o nome que ela citou, que foi lá e explicou para a Grazi por que ela tinha votado diferente. Se respeita, como a Grazi disse. É uma posição diferente, mas ela foi lá e teve a capacidade de se colocar à disposição, enfim, de trazer esse argumento. Mas a grande maioria, quase que a totalidade, né, foi favorável. Está no Senado agora. Eu via nessa foto que nós recebemos dos senhores aqui, o senhor esteve antes participando, o senador Reins estava lá, inclusive ao seu lado, naquela mobilização. E é dele a autoria do projeto que está no Senado agora, que vai tramitar. O Senado, a gente conversou já com algumas lideranças, Graziela é uma dessas pessoas, o deputado Pedro Westphalen é outro, o prefeito Gustavo também, o senhor também. O Senado, a situação não é tão, digamos, confortável assim, ou tão segura assim. Mas, como o senhor falou, a tendência é de que se siga vitorioso essa tese pela expressiva votação que teve na Câmara. Isso pesa muito. Miguel, nós tivemos a oportunidade de conversar durante e depois do evento lá com o senador Luiz Carlos. A gente somos conhecidos e amigos de outros momentos, não só da política, mas da época dos sindicatos, que a gente convivia muito pela estrada também. Então, se encontrávamos seguido. Então, a gente tem a afinidade de poder conversar assuntos não somente daquele momento. E ele me relatava que essa importante frente aí que aconteceu com ele no Senado, com o deputado Pedro na Câmara dos Deputados, o Afonso Ram como relator, o deputado Heitor Schuch, né, que fez também... São vários coautores. São vários coautores. Então, esses 4, principalmente, os que mais puxaram, né? E aí tem vários outros que apoiaram, estiveram dando suas contribuições até para o texto do projeto, né? Então, isso é importante nós destacarmos, isso porque tem que relatar isso, nós temos que divulgar isso, né? Não importa a questão de qual é o parlamentar que fez, importa que a necessidade né, é muito urgente terminar esta tramitação para que nós possamos até ter o resultado aqui na ponta, nas agências bancárias, que principalmente hoje nós não temos nem o novo dinheiro do Plano Safra que saiu agora. Os bancos não têm ainda, são poucos os segmentos bancários que já estão recebendo os projetos. Então nós não temos. E já estamos no dia 22 hoje de julho, né? A safra de verão está aí. O plantio do milho ocorrerá nos próximos dias, né? Então, tem regiões que já estão plantando. Então, tudo isso vem a calhar com a necessidade. Então, esses parlamentares, é importante destacar que eles têm uma afinidade muito grande. Pedro, senador Reis, Heitor Schuch, Afonso Ram, tem essa afinidade, não é de hoje. Então, isso eu acho que, comentando lá com o senador Luiz Carlos, a importância que tem o grupo que puxou à frente, eles têm afinidade muito grande com os demais senadores. Então, tem um grupo muito grande de senadores que tem uma ligação forte com os deputados. Então, eu acho que isso é importante, né? Para ter essa conversa fora do parlamento, tendo essa explicação e a necessidade que o Rio Grande do Sul está passando. Então, porque ele é diferente. A securitização desta vez é diferente do que a outra que teve há 25 anos atrás, né? Uhum. Então, o valor é muito maior, né? Nem se compara, são quase 4 vezes mais, né? Ou passa de 4 vezes mais o valor. Então, é mais delicado, né? Não é simplesmente tu trabalhar com uma verba que não afeta uma parte do orçamento, né? Mesmo que nós temos o conhecimento e a certeza que existe esse valor. Existe.
Existe e tem disponibilidade financeira para isso. Mas aí vem toda aquela questão que engloba, inclusive, a questão política, né? Então, há essa necessidade de termos habilidade. E os nossos parlamentares estão indo muito bem nesse sentido de ter habilidade para negociar, para conversar, dialogar, mostrar a necessidade, os números, né? E aí também várias vezes foi destacado, e aqui você anunciou várias vezes, a questão da importância do nosso setor primário, que representa a FETAG, a Farsul, FECOAGRO, a própria FEComércio, todas as entidades que representam o nosso comércio e o nosso agronegócio do Rio Grande do Sul, colaboraram para isso. Então, é muito grande o peso de parlamentares e de informações corretas e técnicas importantes que esse projeto está levando nesse sentido da securitização. Então, eu acho que nós teremos sucesso com certeza, Miguel. Farsul também está junto também. Isso, e também Farsul. É muito importante porque representa os municípios, né? Com certeza. Bem, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos conversando com Márcio Teixeira Dias, nosso vice-prefeito, prefeito em exercício de Tupã-Siretã. Ele nos trouxe algumas informações de alguns fatos que aconteceram na semana passada, mas tem fatos que estão acontecendo hoje e que estarão ainda acontecendo nesse período, que ele estará na responsabilidade de ser o gestor do município de Tupã-Siretã. A gente vai conversar com ele. Vamos a um rápido intervalo. Feito agora, prefeito em exercício, Márcio Teixeira Dias, comentando conosco as ações que ele está realizando nessa condição de prefeito em exercício, né, que ele estará respondendo então pela municipalidade, enquanto o nosso prefeito Gustavo Werther Terra goza das merecidas férias aí, e pela informação que tem, está viajando com familiares, né, aproveitando um pouco aí para relaxar, para conhecer, enfim, arejar um pouco e voltar às suas atividades em breve. Márcio, nós comentamos sobre aquilo que aconteceu na semana passada, um fato importante que o senhor participou lá do Tratoraço em Santiago. Agora falamos um pouco das atividades aqui internas do gabinete e das atividades do prefeito. Há pouco o senhor me relatava aqui de que assinou um importante projeto que trata do chamado REURB, né, que é para organizar, formalizar o quadro frigorífico. Esse projeto, a importância dele, como é que o senhor entende e o que vai acontecer? Bom, Miguel, isso é uma sequência, né? Uma sequência que o trabalho iniciou no primeiro dia de governo, no primeiro mandato nosso, né? E nós, é um objetivo, desde o início, nós tentarmos regularizar o máximo, né, dos bairros que nós ainda não temos documentação, né, que não temos a regulação fundiária dos bairros. Então, através desse programa importante, que é o REURB, nós estamos conseguindo fazer. Já se fez entregas de vários títulos, várias escrituras, tanto no bairro, como exemplo, a Coab, que já foi feito 3 entregas de escrituras. Está se trabalhando também o bairro Beck, né? Se está trabalhando também o bairro Pedreira. E, na sequência, o que estava mais demorado, vamos dizer assim, por questões burocráticas e também questões de licitação, é o bairro frigorífico, que nós iniciamos lá do portão para dentro, vamos dizer assim, que é, falando a linguagem bem popular e conheci, que as pessoas conhecem a forma que está sendo calçada as ruas do frigorífico. Então, se iniciou naquela rótula ali da entrada do frigorífico, né? E também não se faz ações maiores e não se fez implantação de projetos maiores de calçamento, porque nós temos esse limitante, né? Que é a regularização do bairro. Não tem como tu sair investindo dinheiro do município em área que não é do município, né? Então, precisava ter essa sequência da tramitação via Estado, que a gente sempre falou, o prefeito Gustavo relatou, quer dizer, dezenas de vezes aqui na rádio, nas mídias da prefeitura, enfim, fizemos reuniões lá no frigorífico. Então, tem uma sequência de trabalho sendo realizado já há mais de 4 anos e agora, né, teve dois eventos de licitação, não deu certo porque empresas entraram com recursos alegando que tiveram algum desfavorecimento ou talvez não conseguiram acessar conforme eles achavam que poderiam entrar nessa licitação, enfim. Mas a licitação é um pregão eletrônico, né, que é online, então não existe nenhuma
um limitante de informação para qualquer empresa que quisesse participar. Então, como é um pregão eletrônico, as empresas que querem participar entram através do site ali e acompanham direto e saem como qualquer outra licitação. Então, nós temos mantido esse cuidado, né? E o nosso setor de licitação fez isso. Tanto é que aconteceu. Teve 2 licitações, não deu certo, foi dados os prazos legais na lei, as empresas tiveram a condição de questionar, tiveram a explicação que teve, toda a tramitação ok, foi para a licitação de novo e agora realmente deu certo, né? Então, agora pela manhã eu assinei o projeto, né? Então, o término da licitação, assinei o contrato com a empresa que fará todo o levantamento do quadro frigorífico, são mais de 250 famílias, né? Moradias, que estará neste projeto, e esta empresa fará o levantamento técnico, o acompanhamento de todo o trabalho a campo, até chegar o momento de estar prontas as escrituras. Então, essa empresa fará todo esse trabalho e este valor investido será mais de R$440 mil para o bairro do frigorífico, tendo essa condição da regularização fundiária e aí sim dando a condição de para o futuro nós podermos, como eu te falava anteriormente aqui, acessarmos mais emendas parlamentares, mais projetos nessa área de infraestrutura dos municípios, e isso é importantíssimo. Depois de legalizar um bairro, as coisas melhoram muito. A forma de acesso a recursos financeiros, a projetos de investimentos que as pessoas, os nossos munícipes têm acompanhado, projetos de praças, de quadro de esporte, enfim. Aí vem uma gama de infraestrutura que poderá ser instalado no bairro a partir deste REURB, da regularização fundiária, e daí sim também a questão de calçamento e calçamento, a questão de acesso à infraestrutura de esgoto, água, energia elétrica, que há hoje, mas com muito déficit, né? Então, tudo isso ele vem para melhorar e tu consegue acessar recursos para que essas infraestruturas que estão deficitárias hoje lá possam realmente estar na condição de qualquer outro bairro que já está numa infraestrutura mais adequada. Então, ficamos muito felizes, né? A gente está aí cumprindo com mais uma parte do que a gente se comprometeu como comunidade, né? Que ir atrás de busca de recursos, de projetos que realmente atinjam a demanda de cada bairro, a demanda de cada munícipe, e isso aqui hoje é uma satisfação muito grande para mim poder assinar isso, porque muitos amigos particulares antes da política e pessoas que ficamos conhecidos e também a comunidade em geral que a gente atende todos os dias em Tupã-Seretã, o bairro do Frigorífico é um dos bairros que mais nos cobrava, mais nos reivindicava isso, e com toda a razão, com todo o direito, e principalmente um bairro que tem toda uma história, né, que fez a economia do nosso município, e o nosso município ser destaque internacional, está lá naquele bairro. Então, isso é importante nós preservar, e agora está aqui um importante projeto que vai dar o pontapé inicial para realmente nós regularizar o bairro frigorífico. Quais os prazos que essa empresa tem para fazer essas etapas todas até a escrituração, até a conclusão? Né? Ela inicia, assim que assinei o contrato hoje de manhã, ela inicia agora e ele vai tramitando aí em torno de 1 ano. Pode ter algum aditivo, né, de prazo. Depende muito do que acontecer com o levantamento prático, porque o que mais demora realmente é o levantamento de dados iniciais, né? Que é a parte topográfica. Eles vão fazer um levantamento topográfico de todos os terrenos? Todos os terrenos. São mais de 250 mais de 250 moradias. terrenos. Né? Para o morador, que custo ele vai ter para fazer esse processo todo e ter a escritura em mãos? Ele não terá custo. Ele terá o recebimento da escritura. Terá depois, no andar da tramitação, o calçamento, a água, a luz, saneamento básico em geral, o lixo, isso... O que é normal em todos os terrenos da cidade. Todos os bairros da cidade, normal. Mas esse REURB já é um projeto que... e é um programa que oferece isso para a comunidade. Então, o bairro Ana Terra já está recebendo as escrituras e eles não estão desembolsando nenhum valor para
para poder receber a escritura, né? Ok. Bem, então os moradores terão, os locais será regularizado desses 250 terrenos que estão já fazem parte do processo como um todo. Isso já está andando, né? O início, na verdade, teve 243, se eu não me engano, se não me falha a memória. E hoje já são mais de 250. Né? Então já se passou, desde o início que nós começamos o cadastro, lá se passou 4 anos e pouco. Né? Então, com certeza, no levantamento topográfico agora aparecerá mais unidades, né? De moradia. Então, isso também vai entrar dentro do processo. Perfeito, muito bem. Bom, isso é uma questão que casualmente deu no dia que o senhor está aqui, porque não se sabia quando é que viria o processo para assinar, né? Isso aí. O senhor assinou agora de manhã. Hoje de manhã. Tá muito bem. Bom, mas também a gente estava conversando com o senhor no intervalo aqui, ressaltando a importância de emendas parlamentares que também vêm. A gente sabe que a emenda parlamentar é um suporte para as administrações, não é o básico do orçamento, mas viabiliza várias ações que são pontuais e que, graças às emendas, acontecem. E elas vêm de vários parlamentares que têm algum vínculo com a nossa comunidade. Tem vindo na medida que vocês têm sido prometidos, porque normalmente o que acontece? O assessor entra em contato com a administração, depois os parlamentares, olha, tem uma emenda, porque é possível para vocês, tal e tal valor, e isso tem se concretizado. Como é que está essa questão das emendas? Sim, Miguel. É importante nós destacar isso, e eu te comentava no intervalo aqui. Nós fizemos uma reunião com os secretários ontem e também com os vereadores, sempre incentivando, né, e pedindo essa colaboração, que nossos parlamentares municipais possam a cada dia estar em busca de recursos, independente, seja através de deputados, senadores ou de ministérios, para que o nosso município possa desafogar um pouco, né, as demandas que tem, porque só com recurso próprio a gente não consegue, porque é muito vinculado. É uma previsão orçamentária, tem obrigações de legislação, né, que tu precisa cumprir, né, questão de saúde, educação, né, saneamento básico, enfim, é muito atrelado. Então o orçamento do município fica atrelado por aquele período. E aí, o que vem realmente a calhar a cada demanda de projetos novos, realmente é as emendas parlamentares ou projetos encaminhados através dos ministérios. E isso, Miguel, ontem eu falava com o secretário de Obras sobre a questão de nós estarmos dando uma implementada nas recuperações de pontos mais afetados das estradas do nosso município, que nós viemos fazendo isso já desde o mês de janeiro, né? E isso é complicadíssimo, porque tem algumas obras que nós estávamos fazendo e aí veio a outra enchente e terminou com o que nós tínhamos feito e mais um pouco. Então, tudo isso dificulta o planejamento ao longo do ano. Tu precisa fazer um retrabalho e para dar acesso à comunidade, muitas vezes tu tem que abandonar um projeto que tu está executando e voltar lá para poder dar condição de trafegabilidade, né? Não em condições excelentes, né? Mas principalmente o mínimo deixar que possa o ir e vir da educação, da saúde, de um transporte de grãos. Então, tudo isso nos dificulta, e para que isso tenha uma velocidade maior, nós precisamos o quê? Investir as emendas parlamentares que a gente consegue em infraestruturas, em maquinários, equipamentos, enfim, e é o que vem acontecendo. Então, eu te relatava aqui antes, nós temos aí os últimos recursos que chegaram no município de emendas parlamentares de vários deputados, e eu não vou me atelar aqui a citar nomes, que daqui a pouco eu esqueço alguém, e isso não é bom para ninguém. A gente não precisa estar citando nomes, mas valorizar. Então, os parlamentares, as pessoas que representam os parlamentares no município, assim como eu represento, o prefeito Gustavo representa, vereadores, pessoas da comunidade, assessores e deputados que têm Tupã-Siretã de vários partidos, estão fazendo isso. Levam emendas parlamentares para o município. Nós recebemos no gabinete, fizemos a divulgação, e isso precisamos valorizar. É muito importante, são mais de 1 milhão que entra por ano, mais de 1 milhão por ano em emendas parlamentares, que vem para a saúde, que vem para a educação, que vem para a parte da infraestrutura de maquinários, que vem para calçamento, para a escola, creches, enfim. Isso realmente dá um dinamismo no trabalho muito grande,
E nós precisamos valorizar isso, e por isso que eu te citei a importância da rádio, dos meios de comunicação, divulgar isso, né? Então, as pessoas, o eleitor, o ano que vem a eleição, precisamos, nós eleitores, e aí me colocando aqui, eu, como você, cidadão. como cidadão, nós precisamos fazer a leitura. Isso não é feio, né? Precisamos fazer a leitura. Quem realmente representa o nosso município? Quem realmente representa a nossa região? Quem realmente está colocando recursos e projetos que desenvolvam a comunidade? É um trabalho de quem? Do eleitor. Cada um de nós precisamos fazer. Busca informação, né? Hoje tem meios de comunicação que dá acesso, então acho que isso é importante. Não é valorizar A ou B, mas sim fazer análise do que realmente serve para a nossa região, né? Então, acho que é importantíssimo essas questões de emenda parlamentares, e nós aí estamos, como eu te falei, mais de 1 milhão por ano, chega de emendas parlamentares para vários setores do município. Nos ajuda muito. Eu sei que o senhor fez uma reunião com o secretariado, e isso é normal que aconteça, né? Alguma coisa que o senhor possa nos destacar, assim, de foco nesse período que o senhor está na gestão, que foi repassado aos secretários? Mas é na questão dos programas que foram divulgados e lançados na Expo Tupã, né? Que é da Secretaria do Agronegócio, que é o mais novo ali que nós estamos trabalhando em cima, e isso também vem a calhar aí com emendas parlamentares, porque nós precisamos de infraestrutura de maquinário, vem do programa do Estado, do Governo do Estado agora, um incentivo para a agricultura familiar, que vem um trator, né? Em cima disso, o prefeito Gustavo já aprovou e autorizou a compra de equipamentos para que dê uma estrutura maior, né? Isso também orientado através da Emater, né? Que está trabalhando e dando esse suporte para esse projeto. Então, ontem fizemos essa conversa justamente para que nós possamos avançar o mais rápido possível. Porque estruturar programas novos não é simplesmente estruturar no papel e achar que nós vamos resolver todos os problemas que tem na agricultura, né? Então, nós temos tendo muito cuidado, e ele vai ser lento, porque é um programa, não é programa do governo. A gente quer fazer este programa que fique no município. A nossa passagem por aqui, conseguimos dar o pontapé inicial, e os demais futuros prefeitos, vice-prefeitos, secretários que estarão no município possam executar isso e fazer com que a nossa comunidade cresça, né? Então, não é um programa de governo, é um programa do município, e que realmente estruture a nossa agricultura no município. Então, é um destaque principal a isso. Também, Miguel, dá um destaque que temos aí um evento, agora começa quinta-feira, né, do pádel, e é um esporte que para nós é novo aqui no município, né? Então, parabenizar aí os promotores, né, que conseguiram articular para que essa fase desse torneio nacional ou internacional, né, porque na verdade vamos ter aí presença de argentinos, uruguaios, enfim, e a nossa comunidade, ontem conversava com o secretário Guilherme, nós estamos com a rede hoteleira completa, não tem mais vaga, tem pessoas que estão vindo aqui alugar casa para poder ficar o período aí de quinta até domingo. Os restaurantes foram feitos, né, uma parceria aí, vão abrir durante a noite também para atender o público. Então, o comércio do Panciretã, mercados, lojas, enfim, vão ter um giro econômico aí bem importante, né, devido a esse projeto aí que o pessoal está trazendo. Então, é um destaque da Secretaria de Esporte e Cultura, que está em parceria com o evento da federação, né, desse esporte, que traz essa fase para o Panciretã, devido a quê? A organização do nosso pessoal daqui, né? Se não fosse o pessoal deste esporte estar engajado, colocando a infraestrutura que foi colocado, construindo quadras importantes com capacidade que possa trazer esses torneios oficiais para cá, isso nos deixa muito feliz e engrandece o nosso município. Então, são os destaques que a gente pode dar dos eventos que vão acontecer agora essa semana. E tem tantos outros, tem da educação, da saúde, do esporte e cultura. Também temos logo aí o 7 de setembro, né? A programação está intensa. Hoje de manhã também assinei outros projetos lá para que dê condição de também dar um pouco mais de estrutura no melhoramento dos equipamentos e materiais para as bandas das escolas, para sair um desfile mais adequado, com condições melhores,
que as bandas de cada escola possam realmente se apresentar a nível que eles merecem e que realmente precisam para executar uma banda, né? Então, são destaques, Miguel, que cada secretaria vem trabalhando e elogiável os nossos secretários a dedicação que eles têm feito, porque muitas vezes não é somente com recurso. Muitas vezes precisam ter um esforço a mais, além do que está previsto no orçamento ou na estrutura que o prefeito está dando para aquela secretaria, então eles precisam buscar algo a mais. Então, o nosso pessoal está de parabéns e tem feito isso. Então, a nossa comunidade também ganha com isso, não é somente a administração. A Jussara Ribeiro pergunta assim, oi, quando é que vão realizar atividades de documentação do bairro Moraes na rua João Pereira Melo? Ela está dizendo que tem algumas questões lá. Não sei se sabe de alguma coisa disso, Márcio. Eu sei que tem a documentação em tramitação, eu não sei que fase está, né? Mas eu sei que tem. Eu não consigo especificar para ela aqui agora, posso estar me equivocando na informação, então, mas podemos ver para ela lá e passar a informação, sim. A Cristiane Souza pergunta por que da demora para marcar um exame de sangue. Ela diz que está na Secretaria de Saúde com um exame de sangue há mais de 2 meses parado. E, segundo ela, seria só carimbar e marcar, mas até hoje não teve andamento. O que a Cristiane deve fazer? É importante procurar a Secretaria da Saúde, ir lá novamente, porque deve ter alguma questão, porque essa questão de exames, consultas e exames, ele entra numa fila, né? E muitas vezes a fila não é somente do município. Muitas vezes a fila é a nível de região, né? Até porque nós temos o acesso à região de Santa Maria. Então, ele não pega somente no nosso município, mas é importante ela tirar essa dúvida aí na secretaria, né, ou dar uma ligadinha para lá, que ela vai ter realmente a explicação, o porquê que está demorando, ou o que está acontecendo na tramitação do pedido dela. É isso que precisa ser feito. Beverly Mendonça dos Santos. Bom dia a todos nós, ouvintes da Rádio Tupã, escutando até onde vai a nossa rádio, levando notícia e digo uma ótima administração, nossos prefeitos Gustavo e o vice Márcio, isso é maravilhoso. Eu dizia quando o Gustavo assumiu a nossa prefeitura que ele faria isso, andar, gratidão, porque tenho família que mora ali, é só agradecer de coração, obrigado a vocês, Beverly Mendonça dos Santos, né? Está colocando aqui esses elogios. Giovana Kochen, na expectativa da continuação do calçamento do bairro Pedreira 2, pois o que foi iniciado está muito bem feito, diz a Giovana, mas ela quer mais, né? Será que vai mais? Isso aí, não, vai. Tá com bem. Certeza. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação que seja direto pro Márcio, que assim, por parte dos ouvintes. Daniel, do bairro Chapeta, se para o Chapeta há novos planejamentos, pois o bairro, segundo ele, tem se falado muito pouco na impressão dele, né? Chapeta pode ter mais investimentos. Vai ter. Com certeza, nós temos aí, o prefeito Gustavo tem os projetos prontos já sobre a questão de nós fazermos calçamento daquela rua até encontrar o asfalto lá em cima na faixinha. Então, esse projeto já está tramitando e, na verdade, a gente não implementou ele ainda devido à questão dos recursos, né? Então, a cada momento que a gente vai conseguindo fazer com que esse projeto chegue na mão do deputado, na mão de um projeto de governo de estado ou federal, nós vamos pegando os recursos e vamos executando as obras. Então, o Chapeta realmente tem uma obra importantíssima que, se Deus quiser, e da nossa parte a gente vai fazer até que a gente consiga adequar este projeto a uma verba parlamentar ou de qualquer outro projeto, estaremos executando e com certeza merecido, né? Porque o nosso bairro Chapeta tem uma entrada vicinal do nosso município importante, né? Quando é época de safra, principalmente, muitos veículos pesados transitam ali. Tanto é que precisa ser feito um projeto diferenciado. Não é um calçamento de uma rua normal de qualquer bairro. Não vai aguentar nunca. Então, é um projeto maior, é mais adequado, precisa uma infraestrutura realmente a nível de cargas pesadas. Então, com certeza, ele está demorando até, né? Mas ele é mais robusto. E para isso precisa um recurso também mais robusto, e aí ele demora um pouco até que a gente consiga encaixar num desses momentos que a gente consiga a verba tanto parlamentar como de projetos do governo do estado. Estamos conversando com o nosso prefeito em exercício, o vice-prefeito Márcio Teixeira Dias, a quem nós agradecemos pela gentileza de atender o nosso convite de estar aqui presente. O senhor permanece até quando na condição de prefeito em exercício, Márcio?
até domingo. Até domingo, essa semana toda. Toda, assim, então. isso aí. Muito bem. Bom, a gente fica à disposição a qualquer momento e fora dele também, não só como o prefeito em exercício, mas também como nosso vice-prefeito e como cidadão de Tupã-Siretã, né, homem atuante na nossa comunidade em vários aspectos. E é claro que a gente fica feliz de poder tê-lo aqui junto conosco. Deixando nosso microfone à disposição, Márcio. Eu sei que a sua agenda está apertada, nós temos também uma outra agenda para seguir aqui, enfim, tem muita coisa para se tratar. Mas mais algum detalhe que gostaria de colocar, reforçar algum aspecto, ou simplesmente as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Miguel, agradecer a oportunidade mais uma vez, como sempre, né? Também estamos à disposição, a Prefeitura Municipal, para você, todos os demais mídias do município também sempre fazem esse contato com o município, isso é importante, né? E agradecer principalmente a oportunidade, né, Miguel, que temos tido de poder administrar o município, o prefeito Gustavo na condição de prefeito, eu na condição de vice-prefeito e atual agora prefeito em exercício. São as oportunidades que se tem na vida e precisamos fazer da melhor forma possível e executar o máximo que a gente consegue, não importa que seja 1 hora, ou que seja 5 dias, ou que seja 1 mês, enquanto tempo for. Então isso eu sempre trago comigo, procuro fazer o máximo que eu consigo no tempo que eu recebi essa oportunidade. Então, agradecer a comunidade de Tupã-Siretã, que tem me recebeu, né, como na condição de prefeito aí a partir da semana passada para cá, muito bem, né? Então, muitas pessoas nos visitando no gabinete, levando demandas, outros levando simplesmente um apoio e um aperto de mão e um desejo de que nós tenhamos aí uma semana e pouco bem sucedida. Então, isso é importante. Isso é o carisma da comunidade, a boa intenção, e isso reflete na administração, e a administração reflete no bom trabalho que a comunidade recebe também, né? Então, agradecer a todo mundo que nos prestigia a cada ato que a gente consegue executar como administrador e dizer que estamos à disposição e a Prefeitura Municipal está sempre lá de portas abertas para receber a comunidade e as suas demandas. Um grande abraço a todos. Márcio Teixeira Dias, nosso prefeito em exercício, vice-prefeito de Tupã-Siretã, conversando com você na audiência, na edição de hoje do seu programa Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com o seu programa Variedades.